com todo o respeito, que ela esteja amparada com luz, com os seus amigos espirituais, com toda a harmonia, a Zíbia Gasparetto. A Zíbia, ela tem que ser respeitada porque os livros dela, os romances delas, foram uma porta de entrada para o espiritismo. Muita gente se tornou espírita porque leu os livros da Zíbia, então se tornaram espíritas. Mas há quem diga que nos últimos livros dela não havia a mediunidade do Lúcius, o espírito que a apoiava. Por quê? Por causa do mercantilismo dos livros. Começou a se vender livro. Vejam o seguinte, se eu vou fazer um livro que é um espírito que me ditou, esse livro não é meu. Esse livro é daquele espírito. Eu só fui um instrumento, a ferramenta. Igual o Chico. Morreu pobre, eu vivia da aposentadoria dele, do estado de Minas, ainda recebia ajuda das pessoas, escreveu mais de 440 livros. E todos com direitos registrados em cartório, né? Em cartório, o dinheiro era doado para as casas assistenciais. Fosse casa católica, espírita, evangélica, creche, orfanato. Ele, final de ano, em determinadas ocasiões, fazia um envelopinho e distribuía aquilo. As pessoas lá, os representantes das entidades, iam lá buscar. Ele vivia numa humildade, numa simplicidade, com que ele tinha uma casa simples. Simples, era só trabalho, só servir ao próximo, só caridade, só auxílio. E nesse caso, quando, vamos supor, então nos primeiros livros, reconhece-se ali aquele espírito, né? No caso do exemplo que você citou do Lúcio. E depois não se reconhece mais na assinatura aquele espírito. O espírito sério, de um trabalho sério, quando vê que está se desviando, ele se afasta? Ele se afasta. E foi o que foi falado, que o Lúcio se afastou. Lúcio era o nome que ele utilizava. Certo. Não sei se... Pseudônimo, né? Exatamente, era o pseudônimo dele. E aí que os últimos livros, ela não tinha mais a assistência do Lúcio. Que ela era mesmo que escrevia de cabeça, ia escrevendo. Ele se afastou. Ou talvez até um outro espírito que não... Aí é que entra quando um espírito de luz da assistência e o médium começa a fazer o que não deve, ele se afasta, é uma porta aberta, o médium no desespero acaba dando ouvidos a outros espíritos com outros interesses. Porque você imagina o seguinte, uma pessoa inteligente que não é boa, ela desencarna, que tipo de espírito ela vai ser? Um espírito que não é bom e inteligente. Uma pessoa inteligente e boa, quando desencarna, vai ser um espírito inteligente e bom. Nós seremos os espíritos das pessoas que nós somos. Que espírito a gente quer ser? Cada um que se pergunte que pessoa eu sou. Fala. Agora eu lembrei, deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Agora eu lembrei que uma vez eu fui numa palestra e o palestrante disse assim, que ele levou um susto, que ele falou assim, eu acho que eu vou ser aqueles espíritos zombeteiros, que gosta de brincar, porque eu gosto muito de dar susto nos outros. E quando a gente morre, a gente continua sendo o mesmo, né? Então, ele falou, eu vou parar de querer dar susto enquanto eu tô encarnado, porque senão eu vou querer sair dando susto em todo mundo. Mas o que eu me lembrei é que tem um livro da Ivone Pereira, né, do Amaral, que ela disse que ela em desdobramento, chegou um espírito pra ela e falou, eu fui encarnado, só que eu me prejudiquei muito numa área política, tal, algumas questões sociais, e eu quero muito retrucar, dar a resposta, eu tenho muito conhecimento. E eu vi que você é médium, você capta muito bem meu pensamento. E eu quero escrever esse livro, já tenho toda a ideia na mente aqui, através de você. E não precisa nem assinar meu nome, assina como se fosse seu. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso literário. Você vai ficar famosa, vai ganhar muito dinheiro, tal. Aí ela, não posso, meu irmão, não posso, porque não é essa, a respeito os outros, mas não é essa a minha missão, o meu trabalho. Eu só escrevo outros livros. E tem uma equipe que coordena, teria que ter o aval deles, tal. Enfim, aí depois veio o espírito mentor dela, o protetor ali, né? E ela falou, mas por que você permitiu, né, que ele viesse? Eu falei, não, a gente já te testou
pra ver se ia valer a pena perder tempo com você nessa encarnação. Porque se você já aceitasse logo agora, num dos primeiros livros, essa proposta tentadora de sucesso, fama e dinheiro, a gente deixou pra ver se você não ia cair lá na frente e ia prejudicar a tarefa. Olha aqui. Nós somos testados constantemente, em todos os momentos. A espiritualidade nos testa, a espiritualidade não está preocupada com sexo, com ideologia de gênero, com... Essas questões tão mundanas, né? Ela está preocupada com a moral do indivíduo. Está preocupada com a moral do indivíduo, com o caráter do indivíduo. Onde é que a gente pode confiar que a gente vai trabalhar? Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. Homem, mulher, não precisa se preocupar. Agora, uma observação pode ser feita. Pode observar que a maior parte de trabalhadores das casas espíritas são mulheres. Por quê? Tem dois fatores. Primeiro eu vou fazer uma piadinha. A piadinha que diz o seguinte: uma vez eu tinha uns 18 anos, por aí, talvez. E aí perguntaram para um presidente de um centro espírita por que nos centros espíritas tinha mais mulheres para trabalhar do que homem. E por que ia mais frequentadoras mulheres do que homem. E aí o presidente falou assim, é porque os homens ficam com medo dos espíritos falarem o que eles fazem na rua, por aí. Aí todo mundo achou engraçado. Mas o que acontece é que a mulher ela tem um coração, tipo assim, sempre cabe mais um. Então ela tem um poder de acolhimento muito maior, muito maior. Se alguém vai para uma casa espírita com mais ambição, com mais interesse, conforme eu citei aí momentos atrás de alguém participar de uma instituição a fim de ganhar dinheiro, de ter privilégio, de ter benefícios próprios, né? Visibilidade, esquece, né? E a mulher não está muito preocupada com isso. Ocorrem exceções? Claro, não tenha dúvida. Mas a mulher vai lá para trabalhar daquele jeito, vai lá, dá o passe do jeito dela, do jeito que pode. E aí acaba até levando os filhos, né? A gente já vê hoje muitos casais nos centros espíritas. Eu tenho a felicidade hoje de ser casado com uma pessoa espírita. Isso ajuda na conversa, no entendimento. Mas não que isso seja algo que tem que ser desse jeito. Porque Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Mas quando se vai conversar sobre alguma coisa... para não ter atrito, né? Exatamente, é mais fácil o entendimento. Então, a mulher tem um poder de acolhimento muito maior, um coração muito mais generoso e na verdade, não está com outros interesses. É como se o homem ainda tem aquela mentalidade material de não... porque eu tenho que trabalhar, porque eu sou o provedor e eu não tenho tempo de participar dessas coisas. Acontece que isso aí, como você citou momentos atrás, vai ficar tudo aqui. A gente não sabe qual é a hora do nosso desencarne. Então, por exemplo, se eu perdi tempo não vivendo com meus filhos, aproveitando meus filhos, se eu perdi tempo não buscando ter um conhecimento espiritual, procurando melhorar como pessoa, como ser humano, realmente eu perdi tempo, porque eu vou levar, se eu desencarnar agora, eu vou levar o que eu sou até agora. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.